Olá! Desistir não é uma opção. Essa frase eu tenho repetido muito, mas não só tenho repetido essa frase não. Eu sinto essa frase no meu corpo, nas minhas escolhas mesmo, nas minhas lutas do dia a dia. Nós estamos num tempo que combina crises sobrepostas. E é um momento onde a gente se perguntar qual é o nosso papel no mundo se torna mais urgente do que nunca. Quando eu lembro disso, penso nessa pergunta, qual é o nosso papel no mundo, eu volto à cena do final da minha graduação em psicologia. Eu estava nas ruas, favelas, ocupações, catando latinhas, garrafas PET mesmo. Tudo isso a gente fazia para conversar com aquelas pessoas sobre saúde, geração de emprego e renda, reciclagem, dignidade. Depois, eu comecei a atuar numa ONG que atende crianças em situação de vulnerabilidade. E aí, mais recentemente, eu ia com alguns amigos a um abrigo aqui em Ribeirão Preto que atende pessoas em situação de rua. Nós levávamos café da manhã, proporcionávamos banho, roupas limpas. Aí, o ano passado, eu tive que parar com essa atividade também, quando o câncer vitimou meu marido e eu tive que ficar mais em casa com o Lucas e com a Helena. Não tem jeito, né? Todo mundo que me conhece já ouviu os nomes Lucas e Helena, meus 2 filhos. Enfim, tudo isso me ensinou muito, todas essas experiências juntas me fizeram pensar que, na verdade, o que poderia transformar essas realidades era trabalhar com educação de lideranças e não ficar diretamente ali, não que isso não fosse importante, mas não ficar somente ali nas ruas, nas favelas, nas ocupações. Eu precisava estar junto com as pessoas que tomam as decisões. Bom, hoje nós vivemos um mundo policrises. Mudanças climáticas, desigualdade social, crise de saúde mental, mudanças tecnológicas rápidas, instabilidade geopolítica. Tudo isso junto, tudo isso agora. Segundo os relatórios anuais do Fórum Econômico Mundial, nós estamos vivendo num momento que esses riscos todos, combinados, geram impactos muito maiores do que eles gerariam isoladamente. A Organização Mundial de Saúde hoje, ela diz que nós temos mais ou menos 300 milhões de pessoas no mundo vivendo com depressão. Não é pouco. Vocês sabiam que 1 a cada 4 pessoas no mundo tem ou terá transtornos de ansiedade? Pois é. Tem uma outra pesquisa que fala que os funcionários, cerca de 69% dos funcionários das empresas, acreditam que os gerentes impactam mais a sua saúde mental do que o seu cônjuge. Muito interessante, né? A gente nem precisa das pesquisas e muito menos dos relatórios do Fórum Econômico Mundial para perceber isso. A gente nota diretamente. Quando eu abro a janela da minha casa, eu sinto os efeitos da crise climática na minha pele, no nosso ar. Ao sair nas ruas, nós sempre vemos o quê? Vemos as questões ligadas à desigualdade social, pobreza, violência. Se a gente ligar a TV ou entrar nas redes sociais, pronto, tá lá. Um mundo conflagrado. Guerras, conflitos, genocídios sendo transmitidos ao vivo. Tensões geopolíticas crescentes. Enfim, tudo isso gera um cenário que deixa as nossas crianças, jovens e adolescentes cada vez com a sua saúde mental mais impactada. As novas gerações estão exaustas. Esperançosas às vezes sim, mas na maioria dos dias as novas gerações estão exaustas. Eu trabalho com essas novas gerações, eu vejo isso o dia a dia, sempre perguntando para eles como eles estão se sentindo. Estão exaustos. É muita informação. E no meio de tudo isso, o que a gente pode fazer? Muita crise, né? Calma. Respirem. Às vezes eu tenho que aprender a respirar também. Todas as crises têm soluções. Tudo tem um começo. É preciso que a gente saiba destrinchar níveis de atuação. Nível de atuação individual, de coletivos locais, nível de atuações globais. Nós precisamos educar as lideranças para entender isso. E eu penso, ainda mais eu tive esse insight aí, naquela época que eu estava nas ruas, nas ocupações e nas favelas, que as decisões mal tomadas estavam gerando aquelas tragédias sociais e ambientais. E aí eu me pergunto,
Como que a gente pode formar essas lideranças que atuem dando respostas a todas essas crises e para melhorar e amenizar todas essas questões desse cenário que eu acabei de dizer? É por isso que há mais de 10 anos eu atuo com educação de lideranças, com foco em sustentabilidade e impacto. Bem, eu costumo começar as minhas aulas, há mais de 10 anos eu venho fazendo isso, com uma simples pergunta. Eu pergunto para os meus alunos, diga em uma palavra qual é o maior problema do mundo atual. Qual será que vocês diriam? Pois é, vocês sabem a palavra que mais aparece? Desigualdade. A segunda palavra que mais aparece? Egoísmo. Será mesmo que nós somos seres naturalmente egoístas? Ou será que nós estamos presos a sistemas que estão gerando esses resultados que ninguém deseja individualmente? Bom, eu particularmente não acredito que nós tenhamos uma essência naturalmente egoísta, mas sim, coletivamente nós estamos construindo resultados que ninguém deseja individualmente. Estamos diante de uma crise de desconexão. Nós estamos desconectados, ou seja, muito conectados com algumas questões de tecnologia, mas desconectados de coisas como as outras pessoas, os problemas que nos cercam. Há uma desconexão do eu comigo mesmo, do eu com os outros e do eu com todo maior. É preciso que a gente aprenda caminhos de reconectar. Aprendamos a transformar as nossas consciências individuais para que aí sim a gente reeduque o nosso sentir e a gente possa calibrar a nossa esfera de atuação. E aí, as lideranças no meio de tudo isso. Como é que eu coloco isso para as lideranças? Bem, é preciso transformar o nosso modo de enxergar a nós mesmos, enxergar o outro e enxergar o mundo. Eu venho trabalhando no nosso grupo de pesquisa com algumas competências, porque nós precisamos de novas competências humanas, não mais competências técnicas, mas competências éticas, relacionais, existenciais. No nosso grupo a gente testa algumas competências, eu vou trazer aqui para vocês 5 delas. Primeira, senso de propósito. Por que eu existo? Alguém aqui sabe uma boa resposta para essa pergunta? Por que você existe? Qual que é o meu papel no mundo? Essas são algumas perguntas direcionadoras de senso de propósito. Segunda competência, esperança e fé. Estranho, né? Trabalhar esperança e fé como competência, mas nós temos testado essa também. Como dizia Paulo Freire, é preciso esperançar. Esperança é fundamental. Eu preciso acreditar, porque acreditar que é possível me tira da inércia, me coloca na ação. Terceira, compaixão. Compaixão, pessoal, é muito além de empatia. Empatia é quando eu sei me colocar no lugar do outro. A compaixão ela vai muito além. É quando eu começo a atuar, a agir para melhorar a vida dos outros. Quarta competência, resiliência. Desistir não é uma opção. Nós podemos começar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. E a quinta, coragem. Vamos buscar a ação, vamos testar caminhos. Enfim, essas competências todas que nós trabalhamos também com modelos de ensino para lideranças. E nesses novos métodos de ensino, a gente propõe que uma aprendizagem de liderança tenha que ser diferente. Nós precisamos ter uma aprendizagem significativa, ajudar os nossos alunos a criar senso de propósito, atuar com senso de propósito. Nós precisamos também promover nas salas de aula alegria e bem-estar, dentro de todas as nossas matérias, as disciplinas. Precisamos criar uma interação social de apoio para que os nossos alunos consigam perceber a atuação coletiva, que eles consigam ter um senso de comunidade mesmo. Precisamos criar um engajamento ativo na aprendizagem. Como é que eu me engajo com a aprendizagem? Com a aprendizagem na prática, em projetos reais. E por fim, nós trabalhamos com iteração. Iteração nada mais é do que criar processos de ciclos avaliativos nos quais os nossos alunos possam ter feedbacks sobre a sua aprendizagem ao longo do processo. Liderar é uma relação humana.
Não se lidera pela força, pela imposição. Isso não é liderança. Liderança é conseguir fazer com que o outro queira fazer. E isso precisa de vínculo, de escuta, de confiança principalmente. Imaginem vocês, chegue para uma pessoa e fala, você tem que me amar, impondo. Vai acontecer? A gente até gostaria, né? Mas não é assim que funcionam os relacionamentos. Então, quando a gente fala sobre liderança, a gente está falando dessa relação humana. Como dizia o Jung, diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Desistir não é uma opção. Para mim, o meu caminho possível é formação de lideranças. A gente lidera sendo autêntico, sendo verdadeiro nesse relacionamento, se humanizando. E se liderar é deixar um legado, que o nosso legado seja de presença, responsabilidade e transformação. Obrigada.